A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui em mais um vídeo. Tem um tempo que eu não faço vídeo novo aqui no canal, mas hoje eu criei coragem para trazer mais um conhecimento do céu para vocês que querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, hoje eu quero falar para vocês a diferença entre o plano dos homens e o desígnio de Deus. Bom, a passagem que eu quero deixar para embasar esse vídeo está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Bom, o que é o plano dos homens? O plano dos homens, quando eu falo homens, envolve homens e mulheres, tá? Então, o que é o plano dos homens? O plano dos homens é aquilo que o ser humano ele começa a projetar em seu coração. Ele começa a projetar em sua mente. O plano dos homens, vou dar um exemplo aqui para você. Quando a pessoa conclui o ensino médio, ela começa a pensar em qual faculdade ela vai fazer. Exemplo, essa pessoa pretende cursar medicina. Então ela começa a fazer preparatória, ela começa a fazer cursinho para passar no vestibular de medicina. Ela escolhe uma especialidade. Um exemplo, ela escolhe se especializar em cardiologia. Então, depois de fazer o tempo teórico, ela vai para a especialização em cardiologia. Depois de se formar, ela tem por objetivo abrir uma clínica cardiológica e assim fazer seu nome, fazer sua clientela. E essa pessoa talvez pretende se casar, pretende ter família, pretende ter seu carro, pretende ter sua casa própria, pretende fazer viagens pela Europa, enfim, pelo continente americano. Enfim, isso são planos que as pessoas vão projetando, tá? Eu só dei um exemplo aqui. Mas, e o desígnio de Deus? Vocês sabem me dizer o que significa o desígnio de Deus? O desígnio de Deus nada mais é do que o plano de Deus para seus filhos, tá? Então, o plano dos homens é aquilo que o próprio homem planeja para si mesmo. E desígnio de Deus é o propósito de Deus para o ser humano. E então, tendo explicado isso, vocês sabem dizer, vocês sabem responder se vocês estão dentro do desígnio de Deus? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, o seu plano está de acordo, está alinhado com o desígnio de Deus para a sua vida? Se não, minha irmã e irmão, está na hora de repensar os seus planos. Levar a Deus em oração. Senhor, os meus planos estão de acordo com o desígnio que o Senhor tem preparado para mim nessa terra? Porque todos os filhos de Deus precisam entrar no desígnio de Deus, ou propósito, né? Desígnio e propósito é a mesma coisa. Então, nós devemos repensar nossos planos e saber se os nossos planos estão alinhados com o desígnio de Deus para nós aqui na Terra, para os seus filhos. Viu? Então, nós temos que saber que todo o desígnio de Deus envolve trabalhar para o reino, envolve o reino de Deus, envolve frutificar para o reino de Deus. Isso é o que é incomum no desígnio do ser humano, o que é algo incomum é servir, é frutificar para o reino de Deus. E claro, isso consequentemente vai ter um impacto positivo na sua vida pessoal também. Bom, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 a 11, diz: E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. É a versão ARA, tá? Se eu não me engano é Almeida, revista atualizada.
Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe convém, a cada um individualmente. Então, esse versículo aqui, né, fala da diversidade dos dons. Então, quando Deus ele projeta um desígnio para os seus filhos, para o ser humano, envolve diversidade de dons, conforme eu acabei de ler aqui. Operação de milagres, enfim, dom de profetizar, de revelação, de línguas, enfim. Então, o homem que entende o desígnio de Deus sabe o seu propósito, sabe o que fazer no reino e para onde vai. Ele tem norte, ele tem sentido, ele não fica perdido. Os seus questionamentos sobre a sua identidade em Deus é respondido. Aquele que entende o desígnio de Deus entende a sua identidade em Cristo, sabe quem ele é em Cristo Jesus, que ele é filho de Deus, co-herdeiro das promessas, juntamente com Israel. E olha que interessante, gente, Deus tem um desígnio para cada um de seus filhos, individualmente falando. Deus tem um desígnio para a igreja também. E o desígnio para a igreja, ou seja, o propósito que Jesus Cristo criou para a igreja, começou a partir dos discípulos. Quando os discípulos se espalharam após a morte de Jesus para propagar o evangelho pela Europa e Ásia. A igreja, o desígnio da igreja também é ser um lugar de acolhimento, de pregação, de ensino, de exortação, lugar de libertação, lugar de oração e de manifestação dos dons, conforme eu li aqui em 1 Coríntios 12, do 5 ao 11. Tá? E Deus também tem um desígnio para Israel. Olha só, aprendemos que Deus tem um desígnio para o ser humano, individualmente. Deus tem um desígnio para a igreja, Deus também tem um desígnio para Israel. E qual é o desígnio de Deus para Israel? Deus fez Israel para ser seu povo, propriedade exclusiva. Deus criou Israel para revelar ao Messias aos que não creem. Então, Israel também tinha o propósito, antes de Jesus Cristo nascer, Israel também tinha o propósito de propagar Yahvé, o Deus criador de todas as coisas, Yahweh. Israel tinha o papel de mostrar o Deus criador para as outras nações, porque o objetivo do nosso Deus criador, Yahvé, não era só ser o Deus somente de Israel, mas também para outras nações. Só que Israel falhou nessa missão de mostrar o Deus dos deuses para outras nações. Infelizmente, Israel acabou se misturando com a cultura pagã dos povos cananeus, que Deus tanto falou para não se misturar. E eles acabaram se misturando, adorando outros deuses, enfim, com isso a cultura pagã acabou invadindo Israel e Israel acabou falhando nessa parte do propósito, que era mostrar quem era o Deus dos deuses e Yahvé para as outras nações também. Mas nós sabemos que o desígnio da igreja está perto de ser concluído. E quando que será concluído esse propósito? De Deus para a igreja, o desígnio para a igreja, quando aconteceu o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, acabou a era da igreja aqui na terra. Mas o desígnio de Israel ainda vai continuar. Deus, Jesus Cristo, ele vai se revelar como o Messias, até mesmo para aqueles que não criam. Deus vai se revelar, Jesus Cristo vai se revelar para todo o olho ver. O Messias que outrora os israelitas desprezaram. Que vai ser na batalha do Armagedon, que ele vai descer com os seus anjos, com o seu exército, com a sua igreja em glória, para pelejar a favor de Israel, para proteger Israel e impedir que eles sejam aniquilados. É aí que Jesus Cristo vai se revelar a todos os judeus que não creram que Jesus era o Messias. Bom, e olha um mistério muito interessante
por falar em desígnio. Um mistério muito interessante que eu aprendi estudando a palavra de Deus, que ainda tem 2 homens na Bíblia que não tiveram seu desígnio concluído. Como assim, Grace? Vamos lá. Quando nós falamos das 2 testemunhas, há muitas especulações. Uns acham que é Enoque, porque Enoque não experimentou a morte, assim como Elias. Outros acham que pode ser Enoque e Elias, outros acham que pode ser Moisés e Elias, enfim, há muitas especulações. Mas, lendo a palavra de Deus, a Bíblia deixa bem claro que as 2 testemunhas realizarão milagres como o de Moisés e como o de Elias. Portanto, eu, Grace, acredito que as 2 testemunhas serão Moisés e Elias mediante ao estudo da palavra, viu? Se você discorda, amém, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que seja Moisés e Elias. E sendo assim, Moisés representa os mortos, os crentes que morreram em Cristo Jesus, e Elias representa a geração que não vai passar pela morte, que vai experimentar o arrebatamento em vida, né? Diante disso, vemos que Moisés e Elias não terminaram seus desígnios. Eles ainda virão uma outra vez para cumprir o seu propósito na grande tribulação, que é pregar o evangelho mais uma vez a toda a humanidade. Nós sabemos que as 2 testemunhas, além de ser pregadores, realizarão milagres, serão feridos e depois ressuscitados e subirão aos céus. Então, sendo assim, o desígnio desses homens ainda não terminou. Olha que fantástico. Então, bom, eu espero ter explicado para vocês aqui melhor qual é a diferença de desígnio de Deus e plano dos homens. Que nós possamos sempre estar pedindo ao Senhor, Senhor, se porventura o Senhor ver que eu estou saindo do desígnio que o Senhor criou para mim, que o Senhor possa me mostrar, me alertar, e para que eu possa continuamente andar debaixo do teu desígnio, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, os planos dele são infinitamente melhor do que pedimos ou pensamos, do que nós podemos projetar para si mesmo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então confie no desígnio de Deus para sua vida. E esteja disposto a viver o que ele projetou para você. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá bom? E compartilhar. Bom, Deus abençoe. Fique na paz.